o que você vai fazer. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Graça e paz, Célula Yeshua. Estou aqui para começarmos, no nosso devocional do capítulo 8, na verdade, darmos continuidade, ao devocional no livro de Jó. E hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho do capítulo 8, tá? Vou começar passeando pelo capítulo 7, para que a gente consiga ficar bem ligadinho aí e bem conectado, que não fique perdidos no que está sucedendo aqui no livro de Jó. No capítulo 7, Jó começa a se lamentar, começa a desabafar com ele mesmo, com a alma dele, como ele mesmo diz, acerca daquilo que está acontecendo. No verso 5 do capítulo 7, ele fala: meu corpo está coberto de vermes e casca de ferida. Minha pele está rachada e vertendo de pus. Meus dias correm depressa e chegam ao fim sem nenhuma esperança. No verso 7. E continua dizendo no verso 7, lembra-te, ó Deus, de que na minha vida eu não passo de um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Olha só, abrindo um parêntese aqui, como a gente não tem noção daquilo do que Deus tem para a nossa vida, né? Às vezes eu costumo dizer que a gente sonha muito pequeno. A gente não tem dimensão da grandeza do nosso Deus. E aqui Jó diz que jamais os olhos dele vai tornar a ver felicidade. E a gente sabe que o final da história de Jó não condiz com esse pensamento dele naquele momento de dor. Mas humano como Jó era, assim como nós somos, em meio às nossas dores, muitas vezes a gente esquece da grandeza do nosso Deus, E aí ele se lamentando, dizendo que está com o corpo coberto de feridas e vermes. Lembra-se, Senhor, que a minha vida não é um sopro e os meus olhos nunca mais tornarão a ver felicidade. E aí ele diz que, como o Greg citou num devocional anterior, ele desabafa com a própria alma dele, ele diz que não vai ficar calado, que ele vai desabafar sim, com ele mesmo, com ele e com o Senhor. E no verso 15 do capítulo 7, ele continua dizendo: eu prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Então, Jó já estava ali clamando pela morte, desejando a morte, tendo em vista tamanho sofrimento que ele estava passando, E ele segue dizendo que sinto desprezo pela minha vida. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Ou seja, ele ali já tinha perdido tudo, já estava se lamentando, se ultimando, como diz o ditado, E já não sentia mais amor pela própria vida e já tinha perdido o sentido de viver. Porque a vista de Jó ali já era o seu fim, não tinha mais como piorar, E aí, todavia, em meio a essa luta, como a gente sabe, Jó, ele reconheceu a pequenez que ele tinha, a pequenez do homem, no verso 17. E no 19 ele pergunta a Deus se Deus nunca vai deixar ele sozinho, nem que seja por um instante, Ele reconhecendo que tudo que estava acontecendo era a permissão de Deus. E mesmo naquele sofrimento, ele não estava sozinho um instante sequer. Porque, como o Greg disse, até na hora de dormir, ele era incomodado, ele era inquietado. E aí, em toda essa luta, em toda essa tribulação, ainda assim, Jó pergunta a Deus: tu não vai me deixar em paz, tu não vai me deixar descansar um minuto sequer? Tu não vai me deixar, nem que seja um instante sequer, não vai me deixar sozinho para que eu possa descansar no meu sofrimento, Porque ele entendia que aquela tribulação era a permissão do Senhor, Jó sabia em quem ele cria e sabia que Deus era um Deus que não abandonava em momento nenhum, E aí, mesmo reconhecendo a pequenez